Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando o programa Fora da Curva, com reprise às 10 da noite. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva, e participar pelas redes sociais. A crise econômica, agravada por medidas austeras do governo Michel Temer, atingiu as políticas sociais. Na universidade pública, o corte de gastos afeta diretamente as condições do ensino e da pesquisa. Por isso, o programa de hoje pergunta: o que está acontecendo com a universidade pública? E qual é o papel dela na democracia? No estúdio, estamos com a presidenta do ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior, Eblin Farage. Bom dia, Eblin. Bom dia, Paula. Bom dia, Laércio. Bom dia aos ouvintes. Também estamos com o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela, que é da equipe do nosso programa. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Bom, antes da gente começar a entrevista com Eblin, nós ontem tivemos a notícia na mídia, né, que houve a assinatura do contrato do regime de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro. Mas o movimento UERJ Resiste alerta para as condições que foram impostas ao estado pelo Ministério da Fazenda em troca do socorro financeiro. Entre as medidas está o desmonte da Universidade Estadual do Rio, UERJ. Apesar do Palácio da Guanabara ter desmentido, através de nota, dizendo que não cogita privatizar ou acabar com a UERJ, é grande a preocupação entre os professores e servidores. Vamos falar ao vivo, por telefone, com o coordenador, professor da UERJ, coordenador do Centro de Educação e Humanidades, Lincoln Tavares Silva. Bom dia, Lincoln. Bom dia, querida. Como é que vocês avaliam esse regime de recuperação fiscal, né? Qual é a preocupação de vocês em relação ao UERJ? Na verdade, fazendo uma avaliação mais global e em relação também ao contexto mais específico da universidade, para nós esse regime de recuperação fiscal, embora venha aliviar de imediato algumas situações do Estado, ele no médio, longo prazo e até no curto prazo, ele está centrado numa lógica que é essa lógica de corte, né? A lógica de suposta austeridade, que na verdade cria um desinvestimento, o que é muito ruim para setores nos quais esse país precisa se desenvolver, né? Principalmente na educação, na saúde, que estão sendo quase que vistas como vilãs de gastos, e não como investimentos sociais necessários para o desenvolvimento do Estado e do país. Então, nos causa muito receio, né, frustração e até indignação pensar que, por conta de más gestões e por conta de crises que não são geradas pelos servidores públicos e nem pelas instituições públicas que atendem a população na ponta, são esses servidores e essas instituições que acabam sendo ameaçadas como fruto de más gestões ou fruto de necessidade de enxugamentos de máquina e desinvestimentos. Eu acho que isso é uma lógica que se estabeleceu no país e que, infelizmente, acaba persuadindo grande parte da população a acreditar que isso é verdade. E por que eu digo isso, né? Porque, na verdade, a gente sabe que, ao mesmo tempo que isso está sendo cobrado das instituições públicas, para várias instituições privadas, principalmente aquelas ligadas ao setor financeiro, várias situações de isenção, de perdão de dívida, estão sendo feitas. Ou seja, é o país que está deixando de arrecadar impostos e cobrar taxas, né, de multas, sim, penalidades sobre essas instituições que podiam estar sendo revertidos para essa finalidade da educação, da saúde, da própria segurança pública. Então, a universidade é da ciência e da tecnologia também, né? Porque nós temos cortes acontecendo no setor da ciência e tecnologia que afetam fundamentalmente a formação nos centros de pesquisa e nas universidades, que é a formação hoje cada vez mais social, né? Porque nos últimos anos para cá as universidades têm
se tornado mais abertas às populações, inclusive as populações ditas mais carentes. Então a gente tem começado a atingir essa população, e justamente nesse movimento que nós estávamos fazendo de cotas, né, de políticas afirmativas, de ampliação dos campos universitários, de aumento dos cursos, da oferta dos cursos de graduação, da própria pós-graduação, nós estamos vivendo exatamente o recrudescimento disso. E no caso aqui do estado do Rio de Janeiro, essa situação chegou num limite, né, que foi marcado não só pela falta dos repasses orçamentários durante algum tempo para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a UENF e para o ESO, como também pelo próprio corte de salários, né, não pagamento de salários. Atualmente, como é que está a situação? O semestre letivo já iniciou, né, na UERJ, os salários estão em dia, como é que está a situação atual? Olha, os salários que estavam atrasados, eles foram postos em dia, sendo que esse dia, essa data de pagamento, ela já tinha sido mudada. Nós estamos recebendo o nosso salário praticamente no meio do mês, né? Em algumas situações até no final do mês. E sem garantia de receber no outro mês, no mês subsequente, né? E, na verdade, ainda falta o pagamento do 13º salário devido ao ano passado. Então, há pessoas que se endividaram profundamente, porque você imagina ficar 3 meses sem salários, né? O quanto isso não produz de dívida na vida das pessoas, ou seja, alguém está lucrando com isso, no caso do sistema financeiro, né? E essas pessoas hoje, mesmo com o pagamento e com a situação de regularização se encaminhando, né, dos seus salários, essas pessoas estão endividadas, né? Pagaram juros, etc, etc. Algumas perderam imóveis que estavam financiados. E aí a gente ainda tem aqui uma situação bastante complicada, bastante complexa, acreditando ou tentando acreditar que o nosso salário do mês que vem vai ser depositado, ou devido do mês passado vai ser depositado agora digamos até o dia 15, né? Ok, Lincoln Tavares Silva é professor, coordenador do Centro de Educação e Humanidades da UERJ. A gente agradece a sua participação e vai acompanhando aí o desenrolar dos fatos. Muito obrigada, bom dia. Com certeza, estamos de prontidão aqui, a universidade está funcionando. Um grande abraço. Igualmente. Evelyn, bom, aí a gente tem um exemplo, né, a situação da UERJ. Então, para começar, quais são os principais efeitos da política do governo Temer nas universidades? Então, acho que o que a gente vem debatendo é que a UERJ está sendo, não só a UERJ, as universidades estaduais do Rio de Janeiro, o UERJ, o ENF, o ESO, elas estão sendo um balão de ensaio para esse programa, para essa proposta de reestruturação da educação no Brasil, que passa essencialmente pela desestruturação da universidade pública, né? O que a gente está vivendo com esse governo, na verdade, é um ataque a todas as políticas públicas, né? Com viés expresso de privatização e de mercantilização, né? Então, em alguns casos, o que o governo pretende, certamente, é fechar mesmo as portas de algumas universidades. Em outros casos, o que ele quer é fazer com que essas universidades vendam serviços, né? Então, ou cobrem cursos, ou façam parceria com empresas para desenvolver as pesquisas que as empresas têm interesse, não as pesquisas que interessam a sociedade como um todo. E uma das maneiras que o governo tem de fazer isso é cortando as verbas destinadas à universidade pública, porque vai deixando as universidades sem forma de sustentação, que é isso que a gente está vendo na UERJ, né? Então, imagina, depois, como o professor Lincoln falou corretamente, né? Depois de 3 meses de atraso de salário, a condição material, inclusive psicológica dos trabalhadores daquela universidade, né? Das universidades do Rio de Janeiro, está totalmente abalado, né? Então, uma universidade que não paga salário, mas que não garante técnicos, que não garante os demais funcionários, a própria estrutura da universidade, né? Então, como realizar o tripé do ensino, da pesquisa e extensão, que é o que a gente defende que a universidade pública deve ser, né? A universidade vinha num crescendo, né? O governo do PT abriu novos campi, né? Veio nesse crescendo. Então, como equacionar, porque sim, o papel da universidade é muito importante para a sociedade, né?
Então, eu acho que o que a gente tem uma marca inegável do crescimento das universidades públicas no período dos governos do PT, né? A gente teve retorno dos concursos públicos, que no período do FHC nós ficamos 10 anos sem concurso público, né? Abertura de novos campos, os institutos federais cresceram pelo Brasil afora, nos interiores, e a gente acha que é muito correta a expansão do ensino superior e a gente defende. O problema é que essa expansão foi feita sem estrutura. Por isso que agora qualquer corte de verba ataca e condena essas universidades, esses institutos que foram criados, porque ele não foi feito com estruturação. Então, a gente tem hoje no Brasil universidades públicas que, depois de 10 anos de criadas, elas estão funcionando com salas de aula em container. Né? Nós temos universidades que não têm um auditório para debate, que não tem laboratório, que não tem biblioteca. Então, foi uma expansão que não foi acompanhada da estrutura necessária para a manutenção da universidade pública. Com os cortes que vêm desde 2015, né, que vem se intensificando desde 2015, isso está chegando ao limite para algumas universidades, porque algumas universidades já não têm condições de funcionar. Né? Tem universidade que deve 17 milhões de luz. Eu queria dar uns dados aqui, viu? Fiz uma pesquisa aqui antes do programa. Estava previsto no começo do ano o orçamento do Ministério da Educação, e aí engloba mas também as universidades públicas, mas também outros segmentos da educação, era de 35 bilhões 740 milhões de reais, e houve um corte de 4,3 bilhões de reais, que afetou profundamente as universidades federais. No caso das universidades federais, você tem um limite, o próprio governo está dizendo que não vai gastar 100% do que estava previsto em manutenção. Quer dizer, tem um limite aí de 85% no máximo de gasto. Não se garante nem que vai se gastar tudo isso, mas 85%, ou seja, vai de qualquer forma, vamos acabar de qualquer forma o ano com um déficit de pelo menos 15% dos recursos que eram necessários para manutenção. No caso de obras de investimento de capital, quer dizer, ampliação ou reformas e tudo mais, o teto é de 60% do gasto. Quer dizer, você vai ter um déficit aí de orçamento, de aplicação do orçamento de 40%. Isso enfraquece as universidades, mas também deixa numa situação muito vulnerável os professores, né? A classe docente, né? Como é que os professores têm se mobilizado para de alguma forma se contrapor a esse novo viés político nas universidades públicas? Então, os impactos desses cortes de verba já estão sendo sentidos nas universidades. Primeiro que as bolsas de pesquisa e extensão elas já sofreram um corte enorme. Assistência estudantil, que para nós é uma outra demanda importantíssima, inclusive com essa nova modalidade de entrada nas universidades federais, através do Enem, em que um aluno daqui de Recife pode ir lá para o Rio de Janeiro para poder fazer a universidade. E aí, quando ele chega lá, ele não tem assistência estudantil, ele não tem a família dele, ele não tem nenhuma estrutura. Então, o que a gente está tendo em muitas universidades, no caso dos estudantes? Um aumento da depressão dos estudantes, e a gente já teve até casos de suicídios, infelizmente, né? Então, o corte de verba já impacta tanto a vida dos estudantes quanto a vida dos professores. Hoje, os professores, para poder exercer o tripé da universidade pública, que é o ensino, a pesquisa e extensão, eles estão sendo impulsionados a serem empreendedores, porque eles são responsáveis por buscar os recursos para poder realizar a sua função como professor. E, obviamente, nós somos completamente contrários a isso, porque a gente defende que a universidade pública ela tem que ter exclusividade de verba pública estatal. E a educação pública tem que ser para todos com verba pública. Não cabe ao professor individualmente ficar buscando editais ou parcerias com empresas para fazer aquilo que é a função dele enquanto professor universitário, inclusive concursado, né? Qual que é a reação que a gente tem que ter nesse momento, né? A gente está entendendo que principalmente é necessário que a gente dialogue na comunidade acadêmica para fazer um levantamento dos impactos reais dos efeitos dos cortes no cotidiano dos professores. Existe uma parcela dos professores ainda e da comunidade acadêmica que não identificaram ainda os impactos desse corte. É necessário que toda a comunidade acadêmica entenda que toda a universidade vai ser atingida. Então agora não tem mais o segmento que vai ser atingido. Sim. Esse ou aquele. Todo mundo, os pesquisadores do CNPq, da CAPES, das agências de fomento, vão ser atingidos tanto
tanto quanto os que não são pesquisadores. Os professores da pós-graduação vão ser atingidos tanto quanto os outros professores. O que está se desenhando no Brasil? Esse modelo que já vem sendo implementado no estado do Rio, já vem sendo implementado no Rio Grande do Norte, já vem sendo implementado no Paraná com as universidades estaduais e na Bahia também, é o modelo que certamente o governo federal vai querer impor às universidades federais, que inclui o quê? Primeiro, o aumento da alíquota da contribuição previdenciária, de 11% para 14%. Alguns estados já aumentaram essa alíquota. Contribuição do servidor público. Do servidor público federal. Então, isso vai atingir diretamente os nossos salários. O congelamento dos nossos salários. E aí não tem quem é mais produtivo ou menos produtivo, porque todos os professores e as professoras vão ser atingidos nesse novo modelo, né? O corte de verbas para pesquisa e para extensão, né? O congelamento das progressões e promoções dos professores. Então, é você estagnar na carreira. Em alguns estados, os governos já estão fazendo isso. Tudo sobre a justificativa da emenda constitucional 95, que limita o teto dos gastos. Você acha que isso está relacionado com uma política aí, de médio e longo prazo de privatização do ensino superior? Eu acho que isso está relacionado ao modelo privatista, mercantilista da educação e, essencialmente, um modelo que privilegia os interesses do empresariado. Então, hoje o governo prioriza pagar 52% do seu orçamento com a dívida pública e não priorizam as políticas públicas. Então, enquanto a gente não tem saúde, educação, moradia e segurança para a população, os empresários e os banqueiros continuam ganhando com o nosso dinheiro, na medida que o governo privilegia, destina 52% do seu orçamento para o pagamento dos juros da dívida, por exemplo. Então, é um programa articulado de privilegiar os empresários e de levar as universidades públicas a um processo de mercantilização. Nós estamos discutindo o que é que está acontecendo com a universidade pública na rádio universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute o que está acontecendo com a universidade pública, qual é o papel da universidade na democracia, com a presidenta do Andes, Eblin Farage, e o jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Laércio. Eblin, eu queria perguntar duas questões aí em relação à autonomia. Uma questão da autonomia financeira, né? Especialmente das universidades estaduais, talvez a situação do Rio tivesse em outro nível, se houvesse essa questão da autonomia financeira, explicar para o nosso ouvinte o que significa e qual é a demanda por autonomia financeira. E uma palavra sua também sobre a autonomia política das universidades. A gente teve esse caso recente da Justiça Baiana, né, impedir o título honoris causa, que a Universidade Federal do Recôncavo Baiano daria ao ex-presidente Lula. E houve muitas queixas de que isso estaria ferindo a autonomia política, a autonomia da universidade. Queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte como é que entra essa questão da autonomia financeira das universidades, da autonomia política, e o que é que esse novo momento político que a gente está vivendo pode interferir nessas duas questões. Então, nós do Antissindicato Nacional defendemos que a autonomia financeira significa a autonomia da comunidade acadêmica decidir sobre os recursos destinados à universidade pública. Mas nós defendemos que os recursos têm que ser públicos e estatais. Nós não entendemos a autonomia como o governo quer entender, porque eles falam o seguinte: vocês vão ter autonomia, vão atrás do dinheiro. A gente acha que isso não é autonomia, isso é vender a universidade pública. Então, a nossa autonomia é autonomia de gestão financeira, que as universidades possam discutir na comunidade acadêmica a destinação das verbas, né? E no caso da autonomia política, que para nós é um debate muito caro, né? Porque essa é uma luta antiga do Andes e que a gente avançou muito pouco dentro das universidades públicas. O caso da Universidade do Recôncavo Baiano é um caso no meio de tantos outros casos de ataque à autonomia das universidades. Só para vocês terem ideia, hoje nenhuma universidade pública do Brasil, os processos eleitorais para reitor, para diretor de unidade se encerra dentro da própria universidade. Os reitores das federais são eleitos a partir de uma consulta, não é nem uma eleição, tem que ir uma lista tríplice para o Ministério da Educação, e o Ministério da Educação então decide se vai ou não respeitar a consulta. O mesmo caso nas universidades estaduais, em que a lista tríplice vai para o governo do estado. A gente entende que a autonomia política significa também a comunidade acadêmica deliberar, decidir pelos rumos da universidade, e que todo
todos os processos decisórios se encerrem dentro da própria universidade. Então, a gente acha completamente absurdo e descabido a ação do Ministério Público na Bahia, no Rio de Janeiro, em relação aos institutos federais que estão processando professores porque fizeram debates no período do impedimento da presidenta Dilma. Várias universidades, porque promoveram debates dentro da universidade, os professores estão sendo criminalizados. Que é, por excelência, um espaço de debate. Né? É isso, exatamente isso que a gente fala. Se na universidade a gente não pode debater, aonde vamos poder debater? Então, certamente, na nossa avaliação, há um recrudescimento do conservadorismo no governo Temer, que vem se expressando nas ações do Ministério Público e também do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê, então, o papel da universidade na democracia e a sua ação de resistência contra todo esse processo inclusive de PEC dos gastos, né, de limite dos gastos? Então, acho que a nossa aposta tem sido, antes é um sindicato que se organiza pela base, pelas suas seções sindicais. Nós temos mais de 100 seções sindicais espalhadas pelas universidades públicas do Brasil. E a nossa aposta tem sido intensificar a mobilização pelas seções sindicais nas nossas universidades. Então, o nosso apelo é que os professores e as professoras das universidades públicas participem dos espaços deliberativos das suas seções sindicais, das assembleias, dos debates. E a nossa orientação e a nossa deliberação é que as nossas seções sindicais, os nossos dirigentes sindicais, os professores e as professoras que assumiram essa tarefa voluntariamente assumir uma seção sindical, que eles possam ir ao encontro dos professores, tentando ampliar a mobilização e fortalecendo a unidade com os outros servidores públicos federais. É fundamental que a sociedade entenda que o ataque hoje não é apenas à universidade pública, é um ataque aos serviços públicos como um todo. E todos têm que se mobilizar para defender a educação que tem que ser para todo mundo, a saúde que tem que ser para todo mundo. Então, para nós construir um calendário de mobilização que começa amanhã, no 7 de setembro, depois passa para o dia 14 de setembro, que vai ser um dia nacional de luta em defesa dos serviços públicos, com greves, paralisações e articulado com as categorias em lutas, metalúrgicos, correios, bancários, outras categorias que estão em campanha salarial. Então, a nossa estratégia hoje é ampliar a mobilização pela base para que a gente retome o patamar de mobilização que nós tivemos no Brasil no primeiro semestre de 2017 e que a gente seja capaz de construir uma nova greve geral ainda no segundo semestre de 2017. Uma observação, você está falando aí muito da mobilização das pessoas que estão envolvidas com o dia a dia da universidade, né, e com outros segmentos, servidores públicos, federais ou não, que também estão envolvidos muito nessas discussões. Minha pergunta é como mobilizar, quer dizer, como sair do âmbito da universidade, entendendo e mobilizar, especialmente os estudantes, mas mobilizar a sociedade para a defesa da universidade pública. Por que eu digo isso? A maior parte dos alunos hoje que cursam ensino superior no Brasil, cursam em universidades privadas. Inclusive, isso ampliou-se bastante com o FIES, né? Com o financiamento. Então, elas têm no universo delas, né? Universo, inclusive, muitas entrando pela primeira vez, né? Famílias entrando pela primeira vez, jovens entrando pela primeira vez na família, na universidade. E como colocar, quer dizer, a questão da universidade pública como uma prioridade também na defesa, né? Da defesa da universidade, né? Para essas pessoas que têm em mente, têm na sua prática do dia a universidade privada, quer dizer, além desse culto ao consumo, esse culto à privatização. Então, como é que é esse desafio? Eu imagino também, com menos verbas, com menos recursos, a interação das universidades públicas com a sociedade, com as comunidades no entorno, fica muito menor. Então, como é que o Andes está vendo esse desafio aí de trazer a comunidade, trazer a população em geral para a defesa da universidade pública? Então, acho que você tocou num ponto crucial para nós, né? Primeiro que para nós é um desafio mesmo, o diálogo da universidade com outros segmentos da sociedade que não estão, inclusive, dentro da universidade. Para mostrar que a universidade tem que ser para todos, não pode ser só para quem está dentro dessa universidade pública, que é possível ter uma universidade pública que seja para todo mundo, sem necessidade de vender educação como as universidades privadas fazem, né? Então, isso para nós é um desafio. E aí você toca numa questão central. O corte de verbas, ao atingir os projetos de extensão, por exemplo, ele limita a interação da universidade com as comunidades do entorno, com os movimentos sociais, com a população mais pobre, que inclusive deveria ser a que mais tem acesso à universidade pública, né? Então, é um pouco do que está sendo feito com a UERJ, né? Atacar a UERJ hoje é atacar a primeira universidade do Brasil que teve cota.
Então é atacar a primeira universidade do Brasil que abre as suas portas para a população mais pobre, que historicamente não teve acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade. Então, o que a gente está vendo é um ataque de todos os lados para que a universidade seja elitizada novamente, para que ela seja apenas para alguns, né? E o nosso desafio é justamente mostrar para a população que o que a gente defende é a expansão da universidade. E para isso a gente precisa que a população como um todo defenda essas políticas. Acho que é sair dos muros da universidade, fazer atividades nas ruas, nas praças, dialogar com os trabalhadores, ir para a porta das grandes empresas, né? Acabei de passar aqui perto, tem uma grande empresa que eu soube com mais de 3.000 trabalhadores. É ir para a porta desses lugares e falar que, olha, o seu futuro está sendo ameaçado. Porque se esse projeto se concretizar, nós não teremos mais universidade pública, não teremos mais saúde pública, não teremos mais nenhuma política que atenda a toda a população de forma universal. Chegou aqui uma pergunta de Matheus Eduardo. O ouvinte pergunta o seguinte: você considera que essa desestruturação das universidades públicas é parte de um plano de governo que quer liquidar a pluralidade de pensamentos na sociedade? E também ele coloca outra pergunta: a mídia está contribuindo para esse enfraquecimento das universidades? Sim. Faz parte de um projeto de construção de um pensamento único que hoje vem se expressando inclusive nesse monte de projetos do Escola Sem Partido, né, que nós chamamos Escola com Mordaça, que o Andes inclusive faz parte da Frente Nacional contra esses projetos. Então a ideia de que você tem que ir cerceando a educação para ela perder a sua essência, que é o pensamento crítico, que é a visão múltipla, que é as diferentes análises sobre a realidade social, né? Então esse ataque certamente é um ataque conservador à educação, né? E a outra pergunta é se a mídia está contribuindo para esse enfraquecimento. Sobre a mídia. Infelizmente, nos parece que o destaque que hoje a mídia está dando ao caos das universidades é para, no momento seguinte, falar: tá vendo? Não tem saída, temos que privatizar. Né? Isso eles fizeram com os hospitais universitários, quando ainda no governo da Dilma e do Lula foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi uma nova modalidade de privatizar os hospitais universitários. À época, nós falávamos que isso não adiantaria, que não resolveria o problema dos hospitais universitários, e hoje, mais de 3 anos depois da EBSER, a gente, infelizmente, constata que estávamos certos. A EBSER não resolveu o problema dos hospitais universitários, as universidades perderam autonomia em relação aos hospitais universitários e hoje nossos hospitais universitários dividem suas portas de entrada, inclusive com os planos de saúde, né? Blin, voltando à questão da mobilização, né? O ano passado, no segundo semestre, ocorreram várias ocupações das universidades públicas, né? Pelos movimentos dos alunos. Como é que você avalia, o Andes avaliou todo esse processo? Nós do Andes vimos com muito bons olhos a reação dos alunos, tanto que apoiamos as ocupações nas escolas públicas, nos institutos e nas nossas universidades. Em algumas universidades, os professores deliberaram por não entrar em greve. Mas, devido à ocupação, as aulas pararam para respeitar o movimento dos estudantes e esse processo, então, passou a ser construído de forma coletiva, né? A nossa avaliação é que, durante o período das ocupações, os estudantes nos impulsionaram à retomada, naquele momento, de uma mobilização maior nas universidades. E a gente entende que os estudantes têm um papel fundamental, né, de mobilizar, de agitar e de forma articulada com os docentes, técnicos e movimentos sociais, nos ajudar nessa retomada aí da mobilização. Ok, a gente está chegando ao fim do programa. Queria que você fizesse o comentário final, principalmente da agenda de luta e mobilização que o Andes está puxando. Então, de sua agenda aqui em Pernambuco, né? Tá. Então, acho que o nosso desafio é a gente construir a maior unidade possível, né? Como a gente vem falando, existem muitas diferenças entre os movimentos, entre as entidades, mas nesse momento o que a gente tem que construir é a unidade de ação em defesa dos serviços públicos, contra a retirada de direitos e contra esse conjunto de contra-reformas que estão sendo de forma acelerada por esse governo ilegítimo, né? E o nosso desafio, então, é retomar
um calendário de lutas e mobilizações que na aposta da nossa central sindical, a CSP com Lutas, tem que ser pelos estados. Então, formar onde não existe os fóruns dos servidores municipais, estaduais e federais em articulação com os movimentos sociais. Construir um calendário de luta que começa dia 7, passa pelo dia 14 e daí nós vamos ter que ver os outros dias de luta ainda no mês de setembro, né? Continuar pressionando as centrais sindicais para que seja marcado um novo dia de greve geral no Brasil, né? A greve do dia 28 foi uma greve vitoriosa na nossa avaliação e é necessário retomar a mobilização naquele patamar para que a gente possa, de fato, fazer pressão a esse conjunto de retrocessos. E aqui em Pernambuco, eu hoje finalizo minha estada por aqui, né? Vou estar à tarde na ADUFERP, que é a nossa seção sindical da Federal Rural, aqui de Pernambuco, num debate lá também sobre as formas de luta, né, e sobre os ataques aos servidores públicos, e aí depois eu sigo para outra agenda em Brasília e depois Mossoró. Bom, então a gente agradece Evelyn Farage, presidenta da ANDES, né, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. E o jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Isso, obrigado. Um conjunto de entidades de defesa das mulheres, dos direitos humanos e de uma comunicação mais democrática divulgou uma nota de repúdio contra o jornal Aqui PE por causa da foto publicada na sexta-feira, dia 1, na primeira página. A moradora de rua Diana foi espancada até a morte pelo companheiro e a fotografia do jornal mostrava o corpo dela no chão com parte de sua genitália à mostra. A exposição sensacionalista do corpo de Diana é uma violência contra a mulher, contra o pobre e contra o negro. A nota de repúdio diz, abre aspas, infelizmente não foi algo isolado, visto que em suas páginas os corpos femininos são cotidianamente expostos como objeto de desejo masculino, como algo violável. Isso não pode passar despercebido. O Aqui PE precisa se retratar publicamente, fecha aspas. As entidades vão dar entrada numa ação contra o jornal Aqui PE junto ao Ministério Público. E outro aviso importante é que amanhã, no feriado de 7 de setembro, vai acontecer o Grito dos Excluídos com o tema Vida em Primeiro Lugar. A concentração será às 9 horas na Praça do Derby. E hoje às 3 da tarde, atendendo ao pedido da CNBB, a Tenda da Fé vai realizar uma vigília de oração por um Brasil mais justo e fraterno, na Pracinha do Diário. Bom, chegamos ao fim do programa. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, nos trabalhos técnicos Marco Antônio, nas redes sociais Nath Cruz e Vitor Aguiar. Esta foi a edição do dia 6 de setembro de 2017. A equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira e amanhã você fica com a reprise do programa Estão Entregando o Brasil, apresentado por Eduarda Rocha. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.